Fala galera, aqui é o professor Luciano, sou o professor de matemática de vocês. Vamos trabalhar essa disciplina nessa nova jornada que se iniciou de forma remota e que brevemente nós estaremos presencialmente desfrutando do que há de bom entre professores e alunos dentro de uma sala de aula. Então, espero que estejam todos se cuidando. A gente está procurando fazer o melhor para vocês. Todos os professores estão procurando se reinventar, né? Na verdade, a gente está se reinventando com essas novas ferramentas para que possamos levar para vocês o melhor possível, né? Então, nesse primeiro encontro aqui, que nós vamos ter vários encontros de forma síncrona, assíncrona, também através do WhatsApp e usando também o Classroom, né? Inclusive os alunos que tiverem dificuldade em estar acessando o seu e-mail Innova, nos procura para que possamos tentar resolver essa situação o mais breve possível, porque é uma exigência do Estado que nós utilizemos essa plataforma. E para que utilizemos essa plataforma, nós temos que estar linkados com o e-mail do Innova, ok? Então vamos aqui ao nosso primeiro assunto, que nós vamos falar sobre progressão aritmética, mais conhecida como PA. Então, em matemática, quando você ouvir falar em progressão aritmética, você está ouvindo falar em PA, certo? PA ou progressão aritmética, a gente usa mais PA para simplificar, seria o apelido da progressão aritmética, seria PA, certo? Então vamos seguir aqui. A progressão aritmética nada mais é do que uma sequência. Então, uma sequência que ela vai ser determinada através de uma lei de formação, uma lei de ordem, uma lei que vai determinar quais são os elementos que vão participar dessa sequência. Os elementos eles não participam à toa de uma sequência. Eles vão participar através de uma lei, de uma ordem, ok? Então, a primeira definição que nós temos é de sequência numérica. É uma sucessão. Observe, como eu falei a vocês, eles vão ter uma sequência ou sucessão, que vai ter uma determinada ordem, finita ou infinita de números, obedecendo a determinada ordem definida. Essa ordem definida que a gente também pode chamar de lei de formação. Então, por que aquele elemento ele vai fazer parte dessa sequência ou não? Por que ele está ali na sequência? Então, porque ele vai obedecer uma lei, uma ordem definida que vai definir que ele faz parte da sequência ou não, certo? Então, a sequência. Quais são a classificação de uma sequência? Podemos classificar, aí eu já falei acima lá na definição, como infinitas e finitas. Então, essas duas classificações de uma sequência. Quando é que a sequência ela é infinita? Ela não vai ter fim. Você sabe qual é o primeiro elemento, mas não sabe qual é o último elemento. Então, você vai ter na ordem, sabendo lá quem é o primeiro elemento, mas nunca vai saber quem é esse último elemento, porque justamente ela é infinita. Se é infinita, ela não tem fim, não tem como você determinar qual vai ser esse último elemento. Aqui eu coloquei um exemplo, lembrando sempre que quando a gente for representar uma sequência, nós vamos representar entre parênteses e os elementos separados por vírgula. Então, essa sequência, ela não tem fim. Olha, a reticência aqui está dizendo que ela vai prosseguir. Você sabe quem é o primeiro elemento, que é o 2, mas você não sabe quem vai ser o último elemento, porque não determina quem é o segundo elemento, porque ela é uma sequência infinita, ok? Então, partimos agora para a sequência finita. O que é a sequência finita? Diferente da infinita, eu sei quem é o primeiro elemento e sei também quem é o último elemento. Esses dois vão estar determinados dentro da sequência. Por ela ser finita, ela tem fim. Finite, ela vai terminar. Então, ela tem um começo e tem um fim. Então, um exemplo aqui, a sequência que determina o sistema de numeração decimal. Esses 10 algarismos, ele representa qualquer juntando esses algarismos aí, pegando 3, 4, 5, você representa qualquer número do sistema de numeração decimal.
Então ela é uma sequência infinita, porque eu sei quem é o primeiro elemento e sei também quem é o último elemento. Primeiro elemento 0, último elemento o 9, ok? Então essa é uma sequência finita. Então, ficou claro? Uma sequência infinita ela não vai ter fim, uma sequência finita ela tem primeiro e último elemento, ela vai ter fim. Representação dos elementos. Como é que a gente representa os elementos dentro de uma sequência ou dentro de uma progressão? Observe que eu falei a vocês ali do elemento e a posição. O primeiro elemento é o 0, o último elemento, que é o 10º elemento, é o 9. Então esse A e o Nzinho, esse A, que aqui no caso eu coloquei A1, A, primeiro elemento, porque esse 1 é o elemento que está na primeira posição, então ele é o primeiro elemento. Nesse exemplo aqui, nosso primeiro elemento é quem? 0. Nosso segundo elemento é 1, então nosso A1 é 0, nosso A2 é 2. Não vamos confundir o número do termo com o número que é representado na posição, ok? Então observe nessa outra sequência aqui, quem é o A1? É o 2. Quem é o A2? É o 4. Quem é o A3? É o 6. Então A e um númerozinho ao lado desse número vai representar a posição desse número dentro da sequência, ok? Vamos seguir em frente e agora vamos definir, conceituar o nosso assunto do momento, que é progressão aritmética, APA. Então, o que vem a ser uma progressão aritmética? O que vem a ser um APA? Eu vou deixar esse material para vocês em PDF, eu já coloquei na sala de vocês do Classroom, e vou deixar no grupo de vocês também o material em PDF, esses gráficos, esses infográficos sobre esse assunto. Então, a progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência de termos em que a diferença entre um termo e o seu termo anterior é sempre uma constante. Ok? Vamos voltar lá para aquela sequência que eu falei que ela era infinita. 2, 4, 6, 8, 10. Observe. 2, a diferença para o próximo, 2 mais 2, 4. A diferença para o próximo, 2. 4 mais 2, 6. A diferença para o próximo, 2. 6 mais 2, 8. Então nós temos aí uma sequência que ela tem uma constante. Esse número constante, que no caso é o 2. Então esse 2 ele está determinando a lei. Você já sabe quem é o próximo elemento porque você sabe quem é essa constante. Então se eu, por exemplo, falar 12, você sabe que o próximo elemento vai ser 14. Se eu falar 27, você sabe que o próximo elemento vai ser 29, porque 27 mais 2, 29. Então, o elemento que está determinando a lei da diferença de um termo para o outro, nesse caso, nesse exemplo que eu estou falando, é o 2. Então, o que vai ser uma PA? Vai ser uma sequência. Então, toda PA é uma sequência, mas nem toda sequência vai ser uma PA, uma progressão aritmética. Então, é PA, é sequência. É sequência não quer dizer que vai ser PA. Como é que ela vai ser PA? Quando é que ela vai ser uma PA? Quando ela tiver essa constante de um termo para o outro, certo? Como é que nós chamamos essa constante? Olha o exemplo aqui. Como é que eu chamo essa constante dentro da PA? Que nome é dado a essa constante dentro da PA? Então observe que essa constante aqui é 2, 0 mais 2 é 2, 2 mais 2 é 4, 4 mais 2 é 6, 6 mais 2 seria 8 aqui, o próximo seria 8 mais 2, 10, certo? Então essa é uma constante, essa constante nós chamamos de razão da PA. Então a PA ela tem uma razão. Então pronto. Quando é que a sequência vai ser uma PA? Quando ela tiver uma razão, certo? Quando ela tiver essa constante que nós chamamos de razão. Então, o que é a razão? É a diferença de um termo para o outro. Então, qual é a razão dessa aqui, desse exemplo que nós estávamos falando? É o 2. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. Certo? Então, aí nós temos uma PA de razão 2. Então, a razão é chamada, a constante é chamada de razão dentro da PA. Essa constante é chamada de razão. Então, a sequência, para ela ser chamada de PA, para ela ter
alcunha de PA, ela ter esse nome de PA, ela tem que ter a razão dentro dela, certo? Então não posso aqui ter 0, 2, 4, 6 e o próximo ser 9. Pronto, já deixou de ser PA, porque a diferença não ficou a mesma. Então para ser PA, a diferença tem que ser sempre a mesma. Tem que ser essa razão, sempre o mesmo valor de um para o outro. Aí você transformou a sequência em uma PA, certo? Então quais são os tipos de PA que nós temos? Crescente. Então quando é que uma PA ela vai ser crescente? Observe, a razão precisa ser positiva. Para que a PA seja crescente, essa razão ela tem que ser maior do que 0, ok? Então observe nesse exemplo aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe que ela está aumentando de um termo para o outro. Se ela está aumentando de um termo para o outro, nós temos aqui uma PA crescente, nesse caso de razão 1. Então 1 é maior do que 0. Então a PA ela é uma PA crescente. Então toda vez que a PA ela tiver uma razão maior do que 0, quando ela tiver uma PA que é uma razão que é positiva, essa PA é dita uma PA crescente. E quando é que essa PA ela vai ser decrescente? Ora, se ela é crescente quando a razão é positiva, então ela vai ser decrescente quando a razão é negativa. Então nós temos aqui a PA, para ela ser decrescente, a razão precisa ser negativa. Então a razão precisa ser menor do que 0. Então o que acontece com a PA? Aqui houve um erro aqui, tá vendo que eu botei ponto e vírgula, mas é vírgula. Observe, o que acontece quando a PA ela é decrescente? Quando os termos vão diminuindo um para o outro. Então observe que começou no 12, passou para o 10, depois passou para o 8, depois passou para o 6, o próximo seria 4. Então qual é a razão dessa PA? Menos 2. Então se é menos 2, ela é negativa. Se ela é negativa, nós temos uma PA decrescente, ok? E temos a PA constante. Então o que é a PA constante? Se ela é positiva quando o número cresce, se ela é crescente quando o número cresce, quando o número aumenta, ela é crescente. Se ela é decrescente quando o número diminui, quando é que ela vai ser constante? Quando o número nem aumenta, nem diminui. Quando ele é nulo, quando ele é igual a 0. Então uma PA constante é quando a razão é igual a 0. Olha o exemplo aí, os termos não vão mudar, porque essa razão é nula, é uma razão 0, ok? Então, para fixar, crescente, razão positiva, decrescente, razão negativa, e constante, razão igual a 0. Um número ele só pode ser positivo, negativo ou igual a 0, ok? Então nós temos aí uma PA, quando essa PA ou a razão for igual a 0, nós temos uma PA constante, certo? Bem simples até agora, não tem nada de... Então o que é o termo geral na PA? Aí a gente vai entrar na lei de formação, certo? E falei a vocês que a sequência ela vai possuir uma lei de formação. Se ela possui uma lei de formação, essa lei de formação ela determina qualquer elemento dentro de uma PA, certo? Então qual é a fórmula que nós usamos para facilitar os cálculos? Por exemplo, eu quero saber qual é o centésimo termo dentro de uma PA. Eu não vou sair escrevendo até lá o centésimo termo para saber quem é esse termo. Eu vou usar a fórmula. E é a chamada fórmula do termo geral. Ela serve para determinar qualquer número dentro de uma PA. Ok? Então vamos lá. É esta a fórmula. A n, quer dizer, qual é o termo na posição n, na posição que eu quero achar. Esse n pode ser 1, pode ser 2, pode ser 10, pode ser 1000, pode ser 100. Ok? Então esse n é o termo na posição, como a gente falou lá quando eu falei para vocês sobre a n. Então, A1 é o primeiro termo, então vamos sempre usar o primeiro termo na fórmula. O n é o valor do termo, então por exemplo, se eu quero A10, então esse n vai ser 10. Se eu quero A12, então esse n vai ser 12. Se eu quero A25, esse n vai ser 25. Menos 1 vezes R. Quem é R? A razão da PA. Então a fórmula exige e quando você usar essa fórmula, você pode determinar esses termos da PA. O número de termos, qual é o termo, o primeiro termo ou a razão. Então n representando
é a posição do termo na PA, a quantidade de termos. Se eu quero A10, quantos termos eu tenho até A10? 10 termos. R é a razão da PA e A1 é o primeiro termo da PA. Então, a gente chegou na fórmula do termo geral. Na próxima aula, no próximo encontro que nós tivermos, nós vamos usar exemplos para fazer cálculo desse termo geral. Essa primeira abordagem, esse primeiro encontro falando sobre a progressão aritmética, foi para que você entenda os conceitos de sequência. Uma sequência numérica, ela pode ser finita ou infinita, e uma sequência, ela pode ser uma PA desde que a diferença de um termo para o outro seja constante. E essa constante nós vimos que o nome é razão da PA, certo? E quando essa razão é positiva, nós temos uma PA crescente. Quando essa razão é negativa, nós temos uma PA decrescente. E quando essa razão é igual a zero, nós temos uma PA constante. Espero que tenham gostado desse primeiro momento. Nós vamos continuar num próximo momento. Fiquem com Deus e até a próxima.